Fala, galerinha do meu coração, tudo bom com vocês? Estou aqui para esse vídeo no YouTube e eu tento, gente, focar aqui, ter bastante conteúdo, mas é muito difícil. Então, se você gostar desse vídeo, se você gosta desse canal, comenta, manda lá no meu Instagram, fala, Natália, continua, porque você vai estar ajudando muito essa produtora de conteúdo. Mas eu vim aqui para explicar um pouco sobre a reforma da fachada dessa clínica. E no Instagram a gente não tem tempo suficiente, o Reels não dá pra gente explicar tudo, a gente posta uma coisinha, posta outra coisinha, os stories, então aqui no YouTube realmente é um lugar onde a gente pode conversar mais e eu poder explicar para vocês realmente os métodos, tudo que a gente está fazendo. Então o meu intuito aqui nos próximos vídeos não é trazer apenas um conteúdo perdido, mas é sozinho, né? Não perdido. Mas é realmente eu mostrar para vocês coisas que eu tô fazendo e explicar os processos, né? Então eu espero que vocês gostem. Acho que esse deve ser o primeiro vídeo assim, enfim, vamos lá. E o que eu quero mostrar para vocês é esta fachada aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou fazer assim, né? E essa fachada a gente reformou, então ela estava assim. E a minha cliente fez o projeto e com uma arquiteta, a arquiteta que me indicou. E aí a gente vai reformar. Uma coisa que incomodava ela era esse ressalto aqui, né, desse pilar. E a primeira coisa, gente, você pode perguntar, Natália, mas será que não tá passando uma tubulação aí? E eu vou te explicar. Toda vez que você ver um ressalto, pode ter certeza que ou é um pilar, ou é um elemento estrutural, ou é uma boneca onde a gente passa uma tubulação. Nesse caso, a gente tem um prédio na parte de cima, isso é uma sala comercial, e em cima a gente tem um prédio. E você pode pensar, Natália, pode ser a tubulação do beiral, alguma coisa. Gente, pode ser N coisas. Como que você vai descobrir se passa uma tubulação aí ou não? Você olhar no meio-fio. Por quê? Toda tubulação, toda captação de água pluvial, ela desce, independente do lugar, e ela passa pela calçada, ou seja, ela passa embaixo da calçada e aí vai sair essa água na rua. Então, quando você olha para o meio-fio, você consegue ver algumas tubulações. Se tiver tubulação nesse mesmo direcionamento aqui, ó, bem aqui embaixo, bem no mesmo direcionamento, né, desse requadro aqui, então quer dizer que realmente está vindo uma tubulação. Então eu olhei o meio-fio, não tinha nenhuma tubulação, não tinha nenhuma tubulação perto. Realmente a única tubulação tem é sempre nas extremidades, nessa extremidade, na outra extremidade. Então nesse caso a gente pôde comprovar que não passava tubulação e sim era um elemento estrutural, ou seja, era um ressalto ali do pilar que não deu para ele ficar dentro da parede, né? Ao invés deles fazerem um pilar assim, no mesmo direcionamento da parede, eles fizeram o pilar assim e acabou que ele veio com esse requadro para frente, né? Esse prédio foi construído há muitos anos, tá, pessoal? E aí a gente tá mexendo agora nessa fachada. Então, essa é a fachada atual. Você consegue ver que as esquadrias estão pretas, a gente vai mudar elas para dourada, a gente vai colocar por cima delas, tá? Não tirar. E a primeira coisa, né, que a gente vai fazer aqui é o portal. Vou mostrar para vocês o final, para vocês já conseguirem visualizar o que eu tô explicando aqui. Então, isso daqui, gente, a gente tirou o requadro aqui, que ele ficava perdido, e claro, ficou um ressalto aqui que não tinha, e ficou esse ressalto aqui também, né, gente? Mas a gente criou essa ideia de portal, né, de ter uma coisa assim que, olha, nós pensamos realmente nesse requadro e não uma coisa perdida. Então, para isso, a gente fez em alvenaria e elementos estruturais, e você já pode estar perguntando, Natália, por que que você não fez em estrutura metálica? E Glass Rock, que é agora a nossa placa, ao invés de usar a placa cimentícia, o Glass Rock é um modelo, só que ele não causa fissuras, assim, ele é melhor para a área externa. Então, hoje a gente tem usado bastante a parte do Glass Rock, assim, para estruturas, para áreas externas. E a verdade é economia. A nossa cliente, ela estava
ela realmente estava economizando, assim, então qualquer economia que a gente pudesse fazer ali para ela seria muito bom. Então a gente pensou que para a gente reformar essa fachada, a parte orçamentária pesava mais do que o tempo. Por mais que a gente quer o tempo de obra que ele aconteça rápido, né? E a gente ia acontecer bem mais rápido com a estrutura metálica, a parte do orçamento ela estava pesando mais. Entendido isso, eu fiz uma proposta de orçamento para ela com base no que ela precisava. Então, assim, isso daqui não impede ela de trabalhar, não impede ela já trabalha ali dentro, não impede o acontecimento das coisas que iam estar acontecendo ali na clínica, enfim, não impede nada. Então, a gente levar uma semana e meia a mais, era melhor do que a gente não é do que gastar mais, entende? Então, nesse caso, o orçamento ele fala mais alto. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, quando você conversar com um possível cliente, ele ainda não é seu cliente, você está fazendo uma prospecção, você está apresentando o seu trabalho, você entender qual que é a necessidade mais urgente dele, qual que é o ponto mais urgente. Então, nesse caso, para minha cliente, o orçamento ele fala mais alto do que o tempo, fala mais alto do que o prazo. Por isso que nós optamos pela alvenaria e elementos estruturais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui e vou mostrar como que a gente fez. Primeira coisa, a gente descascou esse pilar. Então, a gente vai fazer uma alvenaria na frente de uma outra alvenaria e a gente precisa ligar ela. Então, não tem como eu fazer uma alvenaria e ela não tiver nenhuma fixação, né? Eu preciso fixar ela em algum lugar. Então, como a gente está nivelando com esse pilar, a gente vai vir com a nossa alvenaria rente a ele. Então, todas as vezes, gente, anota, eu falo isso sempre no meu curso, eu tenho lá tudo falando sobre ele, que é assim, toda vez que você for fazer uma ligação entre elementos, seja ele de vedação ou estrutural, você precisa fazer uma ligação. Como assim, gente? Você não pode simplesmente encostar. Aqui a gente tem um pilar, então vamos supor aqui, eu gosto sempre de falar, né? Então aqui você tem um pilar. Eu vou vir com a minha alvenaria aqui, eu não posso simplesmente encostar ela. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um elemento que vai ligar, por exemplo, esse elemento aqui, ó. Então, eu pego esse ferro, eu entro ele na minha alvenaria. Então, aqui, ó, na minha alvenaria. E eu pego no meu pilar e entro. Então, eu consigo ter essa ligação. Então, existe um elemento entre eles, onde não está só encostando. Por quê, gente? Porque senão vai aparecer trincas, vai aparecer fissuras, não vai adiantar nada, você tá encostando algo e você não tá fixando, você não está prendendo. Então, aqui, como a gente tinha um pilar, a gente tá descascando ele para tirar a pintura, gente. Pintura, massa corrida, são coisas que não dão aderência. Ela impede a aderência. Pensa comigo, ela impede. Então, a gente descasca ele, deixa no reboco. E aí, a gente vai começar a fazer os nossos elementos. Então, aqui, ó, vocês vão ver, isso é um vídeo? Não sei. Então, o elemento que a gente tá usando para fazer é o Vedacity. Esse daqui do Vedacity eu já usei da Sika, independente qual que for. Mas é esse compound adesivo aqui, que é um adesivo estrutural à base de epóxi, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, aqui é só um videozinho rápido, como que a gente fez. Então, isso daqui, gente, ele funciona como se fosse a massa... aquela massa, não é? Gente, esqueci o nome da massa. Massa plástica. Então, eles são dois elementos. Você pega o elemento A e o elemento B, você mistura. Então, nesse caso, ó, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá fazendo a alvenaria aqui. Ó, tá vendo? A alvenaria, ela tá encostada no pilar. E pra ela não ficar encostada, a gente vai pegar um ferro e a gente vai pinar esse ferro no concreto e ele vai entrar dentro da minha alvenaria. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui pra vocês, ó. Então, ele tá passando, a gente pega e mistura. Esse adesivo, gente, ele serve para dar aderência. Então, a gente tá fazendo uma ligação dentro da ligação. Então, a gente tá inserindo um ferro dentro de um concreto já existente e a gente precisa dar uma liga. Esse adesivo, à base de epóxi, ele vai dar essa liga desse concreto com o ferro que a gente tá pinando. Então, a gente pega, a gente mistura, passa isso na ferragem e aí você vai ver que ele vai pinar, ó.
Ali a gente já furou, a gente já tava com a máquina, a gente já furou exatamente na mesma broca, na broca 8 e ó, e agora ele só tá enfiando no buraco que a gente já furou. Então, ó, e aí ele vem dentro da minha alvenaria, tá bom? Aí a gente levanta a alvenaria em cima do ferro. Geralmente a gente coloca assim uns 15 centímetros para dentro e um tanto para fora. Aqui ele colocou bastante, nem precisava de tanto assim. Mas a gente cortou. Aqui ele tá tirando prumo da parede. Então, gente, a gente fez isso para todas as fiadas. Você pode falar, Natália, não precisa para todas as fiadas. Realmente não precisa, mas a gente fez. Eu prefiro, às vezes, pecar pelo excesso, não vai ser tanto assim. Então, a gente fez em todas as fiadas. Você pode fazer uma sim, uma não, ou a cada duas você faz. E aí, a gente levantou toda a nossa alvenaria. Olha que linda que ela ficou. Então, bem aqui no. Vamos ver se a gente consegue aproximar aqui. Ó, bem assim, ó, onde tá entre uma fiada e outra fiada, a gente tem um ferro. Esse ferro tá pinando aqui. E aí, para outra ponta, pra gente não terminar isso na alvenaria, né? Eu não gosto de deixar nada na alvenaria, porque sempre pode trincar, pode bater. Enfim, toda vez que você finaliza uma alvenaria nela mesma e você reboca, ela não tá presa, ela não tem uma estrutura, ela pode trincar, ela pode acontecer várias coisas. Então eu sempre gosto de ter uma alvenaria, né, um elemento de vedação nesse caso, entre dois elementos estruturais. Então aqui a gente já tinha um pilar existente, ok, a gente fez a ligação e aqui nós vamos fazer um outro pilar. Então acontece a mesma coisa, a gente está colocando uma ferragem encostada numa calçada. Por que aqui a gente não fez fundação? Porque a gente tem uma calçada e a calçada ela já tem uma estrutura de ferro nela. Então ela já tem um concreto mais alto. Então, como isso aqui é uma parede, ela não tem carga, não necessariamente a gente precisava ter uma fundação para ela, porque a minha calçada, por já ter muito concreto e por já ter ferragem, vai servir como a nossa fundação, tá bom? Nesse caso. E para isso, para a gente colocar um pilar ligado nesse outro concreto existente, a gente precisa fazer a mesma coisa. Então aqui, ó, vocês conseguem ver que a gente pinou 4 ferros da mesma forma. A gente foi com a parafusadeira, a gente colocou lá broca 8, fizemos 4 furos, passamos o Vedacity, esse adesivo compound aqui na ferragem, pinamos na calçada e a gente comprou essa coluna pronta. Ela é 7 por 14 de 8 milímetros, então ela tem 7, ou ela tem 14 por 7, assim, e ela tem uma ferragem de 8 milímetros. A gente compra pronta mesmo, porque não tem por que não comprar. Aqui não é um lugar de estrutura, então a gente compra essa coluna pronta, ela já vem com os estribos aqui todos prontos e a gente faz essa ligação. Então esse novo pilar, ele está sendo ligado nessa nova fundação por esses ferros que a gente fez. Isso daqui a gente chama, né, de transpasse e a gente fala que é o arranque, quando a gente deixa o arranque numa fundação. Então, quando a gente faz a estaca, a gente vai fazer o pilar, a gente deixa o arranque, tá? Então, a gente criou esse arranque. Então, aqui a nossa ferragem, ela vai até o final. Aqui também ele fez a mesma coisa, só que aqui a gente tem um beiral, né? Então, ele passa pouquinho, você não consegue fazer uma ligação tão grande, então aqui ele fez a mesma ligação e aí a gente terminou a alvenaria e terminando a alvenaria a gente vai fazer também a caixaria, né? Outra coisa, gente, que eu não falei pra vocês, mas como, né, pra ajudar, além dessa ferragem, a gente passa a argamassa C3 pra dar liga, tá? Então a gente tem um concreto existente com uma alvenaria e uma massa nova. Então vocês estão vendo aqui, ó, ele passou a argamassa C3. Quando a gente vai rebocar, por exemplo, você faz um pilar numa casa e você vai rebocar esse pilar, a gente gosta de usar, às vezes, ou você faz o chapisco, né? Que aí você coloca o aditivo lá pro chapisco mesmo, para dar aderência, porque senão o reboco ele não pega, se você não chapiscar, não pega. Ou a gente usa também argamassa C3, que ela é mais rápida, né? Então você passa, o tempo de cura dela é rapidinho. E aí, tempo de cura não, né? Tempo de secagem ali. Então a gente já foi passando e já foi levantando a alvenaria. E aí já foi segurando, já foi dando essa aderência, tá? Senão a gente ia ter que descascar, colocar chapisco e tudo mais. Então aqui,
vocês entenderam. O que eu quero que vocês entendam, gente, certinho, é isso, que vocês nunca esqueçam. Toda vez que vocês forem levantar, fazer uma nova estrutura em uma estrutura existente, você precisa fazer essa ligação. Então, olha aqui, o adesivo compound que a gente faz, o adesivo à base de epóxi. O transpasse, a gente gosta de deixar 50 centímetros, então aqui vocês já estão aprendendo, né? 50 centímetros de transpasse, fora o que vai dentro. Aí dentro, nesse caso, a gente deixou uns 10 centímetros no máximo, acho que foi isso. E a mesma coisa pro pilar, a gente não tem muito pra entrar, né? Mas a gente pode fazer o transpasse, a gente amarra aqui e aí faz o pilar. Então, nesse caso aqui, a gente estava montando a caixaria. Por que que tem essa caixaria intermediária? Porque essa caixaria, gente, é uma viga que vai até o final, tá? Aqui ele só montou, mas a gente ia concretar junto. Toda a parte, ó, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Ó, aqui tem também. Ó, gente, outra coisa, né? Esse outro lado aqui. Opa, foi coisa a mais. Esse outro lado, a gente tá fazendo, ao invés de a gente levantar a alvenaria, porque é uma pequena, a gente tá fazendo um pilar. Então, a gente vai fazer um concreto, né? Um pilar só encostado, a gente só tem o pilar, só ele. Então, a gente tá fazendo essa ligação tanto na horizontal, entrando aqui na estrutura, quanto na vertical, que é esse transpasse no contrapiso. E a gente tá pinando ferros aqui, ó, pra gente fazer. Então, ó, aqui é só um pilar. A gente não tem alvenaria. Hoje a gente fazia alvenaria, mas ela ia ficar solta. Então, a gente fez caixaria e fez o pilar. Então, aqui é um pilar, ó, a gente concretou, você consegue ver ele aqui, ó. A gente concretou. E aqui é uma viga. Por quê? Como que a gente iria colocar essa alvenaria se a gente não tivesse algo segurando? Então, a minha alvenaria, a gente ia colar a alvenaria na parede? Não tem como, é em cima de uma porta. Então, a gente fez uma viga de fora a fora. Então, essa viga, ela vem de fora a fora, ela emenda com esse pilar, ela emenda com esse outro pilar. E aí, a gente, depois de esformar e tudo mais, a gente levantou a alvenaria, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui da alvenaria. Aqui não tenho. Vamos ver. Então, vocês estão entendendo? Estão gostando da aula? Ó, aqui é só eu explicando, ele passando, tirando prumo. Aqui eu não coloquei nenhuma foto, mas aqui foi uma viga do começo ao fim, tá? Então, a gente fez o pilar. Então, aqui você consegue ver que é concreto. Depois que a gente desformou ela, concretamos, a gente terminou de levantar a alvenaria. Outra coisa também importante de você anotar. Aqui em cima, você coloca o encunhamento. Você compra isso, que é uma argamassa mais flexível. Ao invés de você encher com a massa do levantamento de alvenaria, você compra essa que ela é flexível. Ou seja, você tá ligando aqui uma alvenaria encostando numa viga. Então, você tem a alvenaria e você vai encostar numa viga. Você não consegue pinar as coisas ali. Então, o que que você coloca? Essa argamassa que ela é flexível. Ou seja, quando a alvenaria movimentar e quando a viga movimentar, ela tem algo ali que seja mais flexível e não surja aquelas trincas. Porque, às vezes, quando você vai num lugar e você vê uma trinca certinha assim embaixo, pode ter certeza, aquilo dali é só encunhamento. Foi uma movimentação, encontrou uma argamassa mais rígida e essa rigidez surgiu as trincas, tá? Então, ó, é muita coisa, né? Vocês conseguem ver o tanto de coisa que vocês já aprenderam aqui. E aí a gente tá rebocando, tá liscamos ela certinho e agora a gente tá rebocando, ó. Protegemos tudo, passamos a parte da fiação, então aqui essa fiação, ela era existente. A gente só trouxe ela pra frente, ela tem uma saída aqui. E a gente levou uma mangueira pra cá. E essa mangueira trouxe pra cá, que é onde a gente vai colocar duas arandelas. Depois minha cliente desistiu, ela não vai colocar essa arandela, vai ter só uma arandela só. E aí, ó, aqui eu coloquei sarrafiano. Então, se você não sabe, isso que ele tá fazendo é sarrafiar. Então, é quando você joga essa cheia do reboco, aí você pega a régua de pedreiro e você vai ali sarrafiando. Depois disso, ele vai desempenando.
Nesse caso, como a gente já sentou revestimento, a gente não precisa desempenar, porque quanto mais rugosa essa superfície estiver, dá maior aderência com o revestimento. Então, nesse caso, a gente não, ó como ficou. A gente não desempenou. A gente deixou sarrafiado mesmo, ele desempenou em alguns lugares, ó, mas ele tá no bruto. Se você fosse pintar, você ia precisar desempenar para deixar aquela superfície lisinha, porque depois ia vir a massa. Então a superfície, esse reboco, ele precisa estar perfeito. Como a gente assentou o revestimento, então o revestimento ele precisa mais de aderência, né? Então aqui, se você não viu o Reels que eu fiz, você assiste lá o Reels, tá? Então, aqui nessa parte, olha que legal. Aqui a gente colocou, esse foi o dia que a gente assentou o revestimento. E esse foi o resultado final. Então, aqui também a gente pode falar várias coisas na parte de revestimento. Não sei quantos minutos essa aula já está, mas eu vou dividir em 2 aulas, eu acho, né? O que vocês acham? Que a gente divide em 2 aulas? Ou a gente termina tudo dessa fachada aqui agora? Vamos terminar tudo dessa fachada aqui agora. Então, depois que a gente levantou a alvenaria, a gente fez o nosso pilar, a gente fez a nossa estrutura, a gente taliscou e aí a gente veio com um reboco, tá? Tem várias coisinhas que eu podia explicar pra vocês, mas uma coisa rápida. Entre uma talisca e outra, a gente chama de mestras. E essas mestras, qual que é o tamanho de uma talisca e a outra? É o tamanho da sua régua de pedreiro. Então, geralmente a gente usa a régua ali de 2 metros, tá? Claro, eles vão cortando tudo, tem de 3. Eles vão cortando. Geralmente aqui ele tá usando a de 2, se eu não me engano. E aí a gente faz essa talisca e a gente chama de mestra, que é onde tem a nossa régua. Porque aqui, ó, ele tá soltando, gente, ele tá deixando certinho, ele tá tirando o excesso pra ficar todo esse reboco na talisca, né? O sarrafiano é você tirar esse excesso e de acordo com as mestras. Então, ele consegue ter uma guia ali na talisca pelas essas mestras, que é o tamanho da régua dele. Se você coloca essas taliscas numa distância maior do que a régua, não adianta nada. Ele vai perder. Então, ele vai guiando pelas taliscas. Por isso que ele faz assim, ó, com a régua. Porque ele vai uma talisca embaixo, outra talisca em cima. Então, essa talisca aqui, na diagonal, ela também precisa ter essa mesma distância aqui da sua régua, tá? Não sei se deu para entender, espero que sim. E aí, depois, a gente esperou o tempo de secagem. Pessoal, o reboco, se você for ver, ele tem um tempo de cura lá, eles vão falar de 28 dias, enfim. Mas a gente deixou 7 dias, estava quente. Qual que é o problema? Você colocar o revestimento logo em seguida, a gente não tinha mais nenhuma tarefa para ser feito nessa obra. Então, a gente poderia terminar o reboco hoje e colocar o revestimento amanhã. Mas eu gosto de esperar pelo menos o tempo de secagem, né, de cura. Por quê, gente? Esse tempo, o que é esse tempo de cura, né, do negócio? O reboco, a argamassa, eles têm o quê? Água. Essa água, ela começa a evaporar. Quando a gente coloca um revestimento, essa água ela não vai ter para onde ir. Então, pode ser que futuramente esse revestimento caia. Então, ele ainda vai trabalhar. E aí, quando ele vai trabalhar, ele pode trabalhar muito, pode soltar muita água e não deu o tempo de cura dele, o tempo de secagem total. Por isso que a gente não pode colocar um revestimento logo em seguida. A mesma coisa acontece para pintura. Esses dias eu visitei uma casa e toda a casa está, tipo assim, a pintura toda descascando. O que aconteceu? A pessoa terminou o reboco, né? Não dá para saber com certeza, mas o que eu acho que aconteceu? Terminou o reboco e já foi pintar. Essa água não deu tempo de cura, essa água começou a evaporar e veio para a massa. E essa massa começou a descascar e cair toda a pintura, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente faz é sempre soltar a paginação. Eu fiz um Reels, gente, eu espero que vocês vejam lá no meu Instagram. E a gente começou com a paginação daqui para cá e daqui para lá. Ou seja, uma peça inteira aqui nessa parte e vindo para cá. Por quê? Se a gente começasse com uma peça inteira para cá, a gente iria ter 2 recortes aqui. E se a gente começasse com uma peça inteira para cá também, ia ter mais um recorte, ia ter mais um. Não lembro como que era, ia ter muito recorte aqui no final. Era alguma coisa assim. Então, aí, o que a gente optou?
pela estética. Então, quando a gente olha, a gente bate o olho aqui, né? Então, a gente vai ver esse paredão. E aqui vai ter a logo dela também. Então, a gente conseguiu, gente, ter apenas um recorte aqui no meio. Então, a gente saiu com a paginação daqui pra cá. Então, a gente tem uma peça inteira e quase mais outra inteira. E uma peça daqui para cá, tá? Então a gente saiu assim com a paginação. Geralmente a paginação vem do arquiteto. Quando não vir, você tem que pensar nessas coisas também, tá? De como vai vir, de como tá. E aí ficou muito lindo. Gente, a gente fez meia esquadria toda aqui na lateral. Isso daqui é tudo meia esquadria. Meia esquadria é muita meia esquadria. A gente fez esse daqui em 2 dias, tá? 2 pessoas trabalhando em 2 dias, porque eles são muito bons, tá? Não é qualquer pessoa que faz. Porque, gente, toda essa fileira aqui é meia esquadria. Essa parte que vira também é meia esquadria, tá? Isso daqui, meia esquadria, meia esquadria. Todas as peças são meia esquadria, a não ser essas de cima. Mas todas as outras têm meia esquadria, porque elas viram aqui, ó. Lembra? Deu ressalto. Então, assim, gente, isso é muito importante, tá? Isso daqui muda também no orçamento. Eu acho que a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre orçamento. Aqui eu expliquei o processo construtivo para vocês. A gente colocou o revestimento. Aqui a gente deixou a fiação. A gente usou plastichumbo também na fiação, ó. Que não é fiação normal, é a fiação normal, mas já vem fechada. Depois eu explico para vocês também. O interfone. E aí a gente finalizou a parte do revestimento. E hoje a gente tá com o boiserie e vai começar a pintura. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo finalizando ela, né? Então, mostrando apenas essa parte construtiva que eu queria mostrar para vocês. E anotem todas essas dicas, né? Não são dicas, mas informações técnicas, né? Que você precisa saber, porque a alvenaria, ligação de elementos estruturais, ligação de elemento de vedação com elemento estrutural, tudo isso acontece muito em reforma. Então, isso você não vai ver numa construção do zero, porque você já faz as sequências com essas ligações. Então, quando você vai fazer uma reforma, você precisa pensar exatamente nessas coisas. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês, que eu dei dicas, anotem, porque isso é crucial. E vocês podem ir criando o controle de qualidade de vocês. Então, vai levantar uma alvenaria num lugar existente, você anota lá tudo que você precisa ter, os processos, o que você precisa prestar atenção, a parte do encunhamento. Encunhamento tem obras do zero, quando a gente vai levantar a alvenaria já tá a estrutura. Então, fiquem atentos a isso. Se vocês gostaram desse vídeo, me manda aqui nos comentários e a gente pode fazer um outro vídeo agora mostrando a finalização, tá? E me falem, gente, o que vocês gostam. E não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Então, um beijo e até depois.